tá tendo mão, pé, boca, influenza, adoidado, né? Vamos começar por qual? Qual escolhe? O ser mãe me ajudou muito na pediatria, no lidar com os pais. E por que você escolheu ser médica? Quais outras doenças que as crianças pegam mais? Bicho geográfico, muito. E agora com essa coisa de beach tênis, todo mundo tá jogando. E às vezes vai e levam as crianças também, né? E aí as crianças ficam também com bicho geográfico. O que você sonha? O que você espera? O que você planeja pro futuro? Um futuro próximo ou um futuro distante? Trabalhar menos para ficar mais com os meus filhos. Mas ao mesmo tempo a gente também merece esse momento como casal, né? Sim, precisa. Porque a gente não é só mãe, a gente é mulher, a gente é esposa, a gente é amante, não tem como. Uma coisa que eu tenho trazido muito pra mim, muito, sempre me colocar no lugar do outro. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Ela é mãe de 2 e também uma ótima filha. Médica, tem vários empregos, não para de trabalhar um minuto e tenta dar conta de tudo, como todas nós. Hoje eu vou conversar com a pediatra das minhas filhas, Andiara Almeida. Seja bem-vinda. Tudo bom? Quanto tempo que a gente tá tentando, né? É que sua agenda é muito difícil, mulher, né? Não, mas também certo, é difícil de agenda de conciliar, deve ser muito difícil agenda de médico com agenda de mãe, com agenda de vida, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo, um pouquinho sobre a vida, sobre quem que é a Andiara e também sobre algumas doenças de agora respiratórias que as crianças e como que a gente pode ajudar nossas crianças nisso. Então, fica aí. E aí, quem que é Andiara? Então, é tão... Se você pudesse resumir, essa pergunta é muito difícil, né? Porque quando a gente pergunta quem que a gente é, geralmente a gente já logo fala profissão. Sim, que isso nos define. E eu tenho pensado muito sobre isso. Será que minha profissão me define? Já tô aqui trazendo um assunto. Mas, quem é você? Engraçado, eu me defino antes e depois de filhos. Completamente. Assim, muda a visão para trabalho, para relacionamento interpessoal, para valorização de família, seus valores, tudo muda. Tudo. Então, assim, quem sou eu hoje? Eu sou uma pessoa, assim, que em primeiro lugar é minha família. Não que antes não fosse, mas eu tinha algumas outras prioridades. E hoje a minha prioridade são os meus filhos, a minha família. E aí depois a gente tenta conciliar lá, põe nos pratinhos e ver o que dá para balançar. Mas eu acho que... Quem sou eu é mais essa pessoa assim, apaixonada na família, pelo trabalho também, mas que hoje eu enxergo a vida de outra forma depois de filhos. O que você acha que mudou aí dentro para ter essa mudança tão drástica ou tão natural? Eu acho que principalmente a empatia. Empatia, aí eu falo no sentido da minha profissão. Empatia com os pais. Porque você pode terminar a faculdade, terminar uma residência, saber tudo, na teoria, tudo que está no livro, e na prática é outra coisa. Na prática não é só aquilo que está no livro, tem a vivência, tem a experiência de cada um. Cada criança, no meu caso, é única. Não tem como eu falar para você, faz isso. Como você não fez isso com seu filho? Tem que fazer. É diferente, cada um tem uma personalidade. Eu acho que o ser mãe me ajudou muito na pediatria, no lidar com os pais. É porque é bem complicado, né? Quando a gente lida com alguns profissionais da área de saúde que realmente, assim, são secos. Tive agora, semana passada, comigo, não com as meninas. Porque quando é com a gente atura mais, sim, né? Agora, sim. Gente, sabe quando... boa tarde. E vai, tipo... Não tem automático, nenhum. né? Como se fosse um saco que você tá pegando uma embalagem, pronto, é isso que eu tenho que fazer. E na área da saúde a gente precisa desse atendimento mais humanizado. Só que não são todos profissionais, assim. Não, eu acho que isso eu mudei muito. Eu tinha um professor que ele falava pra mim, Andiara, você é uma ótima residente, você sabe a matéria toda, mas você vai ser muito melhor quando você for mãe. Isso eu nem pensava em ser mãe.
No dia que eu voltei a trabalhar, depois que eu fui mãe, isso me veio na cabeça. Falei, nossa, como muda? Como a gente sente a dor do outro. Eu já peguei a sua fase mãe, então que bom. Então, assim, sempre que você atendeu as meninas foi de uma forma muito acolhedora, muito empática, né? E a gente até cria um relacionamento com os nossos médicos quando são assim. Mas como que é para você essa questão? A Andiara, a doutora Andiara, trabalha em UTI neonatal. Então, assim, é uma área muito delicada, UTI neonatal, né? Deve ser difícil você dividir também um pouco da humanidade e ao mesmo tempo para não, sei lá, não cair ali no choro. Como que faz para equilibrar isso? É difícil. Acaba que a gente não querendo ser fria, mas a gente acaba se acostumando com isso, né? Só que existem casos e casos. Tem criança como criança grande, criança pequena, pais, pessoas que você se aproxima mais, que você se apega. E o choro é inevitável. Você dá uma notícia ruim pro pai, para uma mãe, não tem como você não se tocar com isso, sabe? Você se colocar no lugar, podia ser o seu filho. Então, é muito difícil separar isso. E a hora que eu chego em casa, que aí eu vejo os meus filhos, que aí eu abraço, beijo. Lá em casa a gente já é de ficar falando, eu te amo o dia inteiro. Mas nesses dias, assim, eu chego, eu abraço, eu beijo, escorre a lágrima, e eles já sabem o que é, eles já perceberam quando isso acontece. Não dá pra separar muito, não dá. Teve algum caso desses, assim, de UTI, né, o que te marcou bastante? Ah, tem casos assim que a gente vê que o prognóstico, o que não se tem mais, entre aspas, muito o que fazer, e você fica aquilo ali, sabe? Já teve caso que a gente não tinha mais o que fazer, não tinha mesmo, não adiantava estar em Dourados, estar em São Paulo, estar nos Estados Unidos, não tinha mais o que fazer pela patologia da criança mesmo, e eu não conseguia falar para a mãe. Que a criança, né, tinha falecido e eu não conseguia falar. E eu ia falar e a lágrima escorria e ela já tinha entendido o que eu ia falar. E você fica assim, quase que querendo pedir desculpa por você estar dando aquela notícia. Mas não tem o que fazer, essas são as piores. É um sentimento, né, de impotência, que sai do nosso controle. Sim, aí você fica se perguntando, será que eu fiz tudo? Será que... Aí você pergunta para você conversa com um colega, você discute e você vê que tudo que tinha para ser feito foi feito. Mas mesmo assim, é uma sensação que não é boa, não. E por que você escolheu ser médica? Então, meus pais são médicos. Então, eu cresci nesse mundo. Eu cresci indo para o hospital, não tinha com quem ficar. Não tinha, de repente, uma babá ou uma avó para ficar. E eu ia para o hospital. Esperar lá enquanto meu pai estava atendendo, ou minha mãe estava no centro cirúrgico, e eu estava por ali esperando. Eu fui crescendo vendo isso. E acaba que a gente fica sem... Quase que... Não é sem opção, mas você não consegue enxergar outra coisa. Aquilo faz parte do seu dia a dia. Tá, eu vou crescer, e vai ser aquilo. Aquilo é a sua vida. E no caso, você tem irmãos, né? Tenho. 2 irmãos? 2. Eles também... Eu tenho um irmão que é médico também, e o outro não. O outro escapou. Porque... Mas vai casar com uma médica. Aí, gente, escapou não teve jeito de escapar mesmo. Meus cunhados, irmãos do meu marido, são médicos. Sério? Fica tudo ali. A gente não vai muito longe. É tudo na mesma área ou não? Não. Eu e meu pai é pediatra, minha mãe e meu irmão é anestesista. Você é a primeira filha? Sou a mais velha. Você acha que você sentiu um pouco uma responsabilidade de continuar o legado do seu pai? Não, do seu pai? Sim, do legado, não. Eu achei que você fosse me perguntar se eu senti uma responsabilidade disso tudo. Tá. Porque isso foi total. Você carrega, eu acho que o filho mais velho carrega isso nas costas, né? De ser o exemplo. De continuar o legado, não. Nunca teve assim, minha mãe... Não foi por isso que você decidiu, foi porque você foi criando gosto Exatamente. Mesmo. E pela pediatria, especificamente, que não era... Eu sempre falei que eu não ia fazer pediatria. E acabei na pediatria. Então, não senti essa pressão. Minha mãe conversava comigo. Você tem certeza que quer fazer medicina? Vai fazer outra coisa. Sabe? Pela minha mãe, eu teria feito outras coisas. Mas não adianta, você gosta daquilo, né? Você aprendeu a gostar daquilo a vida inteira. E a pediatria também deve ser assim encantadora, porque ver a criança desde pequenininha, né? Quando você consegue acompanhar, tem paciente que você... Quanto tempo faz que você está na pediatria? Eu terminei a residência em 2009 de pediatria.
terminei a NEL em 2010. Já tem um tempinho aí, já tem 20 anos. Não. Olha. A jornalista que é ruim de matemática, eu não sei, nunca sei. Não, 2010. 14 anos. Então, ainda não deu, mas não, já dá pra, tipo, acompanhar, estar adolescente e já te chamar de tia, tipo, sim. Moção. Sim, já tem. Já, às vezes tem no hospital. Não que foram meus pacientes, mas que são filhos de amigas que você vê pequeno. E que chega, estão passando lá no hospital, são acadêmicos de medicina. Oi, tia. Eu falo, não, aqui não. Mas é gostoso. É gostoso porque é um carinho, assim. Acompanha, mas né? Tem, Eu tenho, falando de empatia, eu tenho uma situação de compartilhar aqui, que aconteceu comigo e que a Andiara, assim, foi muito empática. Não é nada gravíssimo, mas que no momento, pra mim, parecia, assim, algo tão grande. Quando eu estava grávida da Pérola, lá no finalzinho da gestação, faz um exame e aí foi detectado que eu estava com uma bactéria. Com Streptococcus positivo lá, que deu, né? E aí, tanto o meu obstetra quanto a Andiara, eles conversaram comigo que eu ia tomar, por causa disso, depois que rompesse a bolsa, eu ia ter que ir para o hospital para tomar antibiótico na veia, para levar uma proteção para o bebê. E tal. E que depois a gente ia ter que ficar um pouquinho no hospital, ia ter que ficar 48 horas pra gente fazer o exame na bebê, pra saber se o antibiótico tinha dado certo ou não. E se não deu certo, aí teria que tomar antibiótico. Ela que teria que tomar na veia. Tá. Falei, não, beleza, 48 horas no hospital, ok. Aí se ela tiver que tomar antibiótico. Só que na minha cabeça era tipo uma injeção, sabe? Sim. Quando eu já tô com a bebê no colo, aí ela assim, agora você lembra que eu te falei, que você foi lá me atender, ver se a Pérola tava bem, que a gente vai aguardar o exame e ver se deu tudo certo e você vai ser liberada. Agora, se a bebê não tiver, você vai ter que ficar aqui para ela tomar antibiótico durante 7 dias. Às vezes a gente prefere levar para UTI NEL por causa de acesso e tal. Quando foi falando isso, eu falei, como assim? 7 dias? Eu pensava na Mona Lisa em casa. Eu pensava dela saindo dali, ir pra UTI. Nossa, virou tanta coisa na minha cabeça que eu não conseguia parar de chorar. Eu não parava de chorar desesperadamente. Falei, não quero isso, eu quero sair. E aí eu já tava de alta e ela não, por causa disso. Assim, era uma coisa pequena, mas que na hora ali pra mãe... Mas pro seu momento... Nossa, como que eu fiquei mal. E você teve todo um cuidado e eu via no seu olhar que você também tava torcendo, pro exame... Claro. Olha, até ficou com os olhos cheios pro exame dar negativo, E aí teve uma outra médica que é minha colega também, que é a Renata Praça, que já veio aqui também. A gente se encontrou no corredor um pouco depois que você tinha dado essa notícia, que eu ainda estava abalada, e a gente se encontrou no corredor, ela falou assim, ai, parabéns, tudo bem, tudo... Falei, não. Tá, aí comecei a chorar, e ela falou assim, calma, não vai nem... Não, aí foi me acalmando também, super empática. Gente, mas como foi difícil. No final das contas, deu negativo, deu tudo certo, e eu pude sair... Ufa, naquele momento, mas como foi difícil. Você entende? É isso que eu falo de empatia, que para muito... De repente, se você for comparar com uma mãe que estava com um bebê muito grave lá dentro da UTI, isso aí não é nada. Para uma mãe que está ali, que acabou de ter no seu caso, é o seu momento. Para você, aquilo era a coisa mais importante do mundo. E a gente tem que enxergar isso. A gente tem que ter esse olhar com o próximo. E aí também eu consegui sentir um pouquinho, assim, minimamente, o que as mães sentem, né, de deixar os seus filhos ali na UTI, de não sair com o bebê no colo. A gente já teve um episódio aqui também sobre isso, mães de UTI. Cara, aí eu pude imaginar um tiquinho dessa dor, dessa angústia, né? Quando a Yara nasceu, com 20 dias ela teve uma pneumonia. E não era uma pneumonia pequena. E eu fui vendo que ela não estava, né, parando de mamar, enfim, ela teve uma pneumonia e a gente cogitou levá-la para UTI. Aí eu e meu pai falou, não, vamos... Né? Não éramos nós que estávamos cuidando dela, era outro pediatra, que não dá para envolver nesse horário, nessas coisas. E aí a gente optou por ficar 48 horas em casa com ela,
com prescrição médica. De 2 em 2 horas tem que fazer isso, a gente fazendo plantão, sem dormir, eu com 20 dias, com outro. Meu outro estava com pneumonia também, foi ele que acabou levando para ela. E quando eu vi o raio-x dela, que eu saí do hospital, que eu vi o raio-x, eu desabei na frente do hospital, pensando justamente nisso. Eu já pensava nisso, falei assim, gente, para uma UTI, por mais que eu trabalhe com isso, mas você se coloca do outro lado, você fala... É totalmente diferente, né? É como se fosse uma violência. Sabe, estão arrancando o seu filho. A gente sabe, eu no lugar de médica, eu não tô arrancando o filho de ninguém. Mas eu imagino que para a mãe seja essa a sensação. Sim. E, infelizmente não tem como você querer que a pessoa entenda de outra forma. A gente tenta ser o mais humano possível. Mas é uma dor dilacerante, não tem o que... E você comentou agora em relação a outra pediatra atender sua filha, né? Quando eles ficam doentes, como que é isso? Como que é pra você lidar com o lado mãe e o lado médica? Porque ser mãe, é bom às vezes não saber algumas coisas. Eu sim. não sei algumas coisas, eu falo ainda bem, porque Ainda eu bem. não sei de quanto aquilo ali pode se agravar. Mas o seu caso não tem isso, né? Não, mas eu vou até um certo momento. E eu sempre eu falo, pai, eu posso fazer isso, posso fazer... Vai nós dois. Quando a coisa, tipo, que nem meu filho também já teve vários episódios de pneumonia, já teve, depois de grande, teve uma pneumonia importante, que teve que ir um tratamento mais cauteloso, e aí a gente, não, chama um pneumo, chama outro pediatra, porque a gente acaba envolvendo emoção, e não dá, porque você fica no sentimento, será que eu vou fazer demais? Será que eu não tô sendo exagerada? Ai, será que eu tô fazendo de menos? Será que eu deveria... Sabe? Então, não dá. Tem não que dá. ser A gente vai até um certo ponto. Ali, uma febrinha, uma amidalite, ali a gente começou a complicar, não dá. Nossa, mas assim, chega a quando... O que eu quero dizer? Tipo, quando a pessoa... Você tá vendo ali a criança doente. Você sabe o quão grave aquilo pode ficar. Isso é uma pira sua? Porque assim, eu sou casada com... Você sabe, né? Um hipocondríaco. Então, assim, já é difícil pra mim ficar lidando com isso. Porque assim, elas podem estar com o nariz escorrendo. Ele já meio que surta. Não, mas porque pode... Eu fico imaginando você, né? Sim. Não você já olha. Aí eu procuro não pensar muito nisso. Eu procuro, é uma amidalite, vamos ficar só aqui. Se eu for pensar em todas as complicações que uma amidalite pode causar, aí você enlouquece. Porém, quando a coisa começa a complicar, não tem jeito. A gente só pensa no pior. A gente só pensa no que... Eu acho que é do ser humano, né? Sim. Assim, a gente só pensa que pode dar errado. É difícil você ter... como que eu vou te falar? Uma empatia com você mesmo. De você pensar, não, uma coisa boa, assim, a gente só pensa que a gente tem que se preparar para o que pode vir de pior. Que o bom, não. Vamos falar agora de algumas doencinhas. Vamos. Que doencinhas que não são nada doencinhas, né? Às Exatamente. vezes podem se complicar. A gente tá tendo alguns surtos aqui na cidade, não sei se é em decorrência do outono ou não, mas tá tendo mão, pé, boca, influenza, adoidado, né? Vamos começar por qual? Qual escolhe? Agora, a gente está na época das doenças respiratórias, né? O influenza, que muitas pessoas não sabem o nome, vírus sincicial respiratório, que é o da bronquiolite, que pega as crianças também, e começa com uma gripezinha, daqui a pouco vem uma falta de ar, uma insuficiência respiratória, que se não tratado logo, pode levar a uma internação, um caso de UTI, tanto de bebê que acabou de nascer, como de criança maior também. E essa época, nossa, é um período de sazonalidade, que é quando os vírus agem mesmo. E começa a ficar na escola, por exemplo, fica todo mundo, tá mais friozinho, fica dentro da sala, fecha a janela, e fica todo mundo, um recontaminando o outro. Então, esse é o nosso período aqui no Mato Grosso do Sul. Esse período, ele varia no país. Esse período de sazonalidade, ele varia, tem lugares que não é nessa época, tem lugares que é em outro, mas a nossa agora é isso. Então, o que a gente orienta nessa época? Criança, adulto também, mas no caso a gente está falando de criança, com algum sintoma, alguma coisa, a mãe tentar não levar para a escola. Eu sei que é difícil, porque às vezes você vai trabalhar e aí? Com quem que você vai deixar? Mas se tiver a possibilidade de não levar para a escola, levar no médico para dar uma olhada, para ver se é só uma gripe mesmo, mas o porquê, sabe? Por que essa gripe não está sarando? Como que tá? Ela está piorando? Ver o padrão respiratório?
Então, assim, ficar bastante de olho nas crianças nessa época. Tem alguma idade que é mais preocupante? Bronquiolite, por exemplo? Nos novinhos, assim, ali até 2 anos é mais preocupante. Eu quero espirrar. Mas não tô conseguindo. Mas a gente toca o barco. E isso, a bronquiolite e influenza, né? Agora tá dando... Assim, nossa, eu sei de várias pessoas que estão com influenza. A gente falou recentemente aqui sobre a importância da vacina. Porque as pessoas foram deixando de se vacinar e por isso, assim, foram aumentando tanto os casos. Além da vacina, tem mais alguma coisa que a gente possa fazer para evitar e que não se agrave tanto? A saúde da gente é todo um contexto, né, amiga? Não adianta a gente vacinar e não ter uma alimentação adequada, não ter uma qualidade de sono, não praticar exercício, não adianta. A gente tem que ter, é todo um conjunto pra gente ter uma imunidade boa, pra gente poder, pro nosso corpo poder combater essas coisas. Então, assim, além da prevenção, que eu acho que foi uma coisa que da pandemia, uma das coisas positivas, né, que ficaram, essa proteção, é usar máscara. Você tá gripado, pra você não expor os outros, você usar uma máscara, você tá meio, sei lá, passando por algum processo de saúde, mesmo que você não esteja doente, mas você vai num lugar onde tem mais gente, você vai na missa, numa missa de domingo, colocar uma máscara, não que você vai passar, mas para você não receber dos outros também. Então, é mais a prevenção, é qualidade de vida e essa prevenção que ficou da pandemia, que eu acho que é uma boa a gente manter. Eu falei mão, pé, boca. Minha filha, eu acredito que ela acabou de sair do mão, pé, boca, com quase 3 anos. E aí, quando eu falava com algumas pessoas, principalmente as mães mais velhas, eu falei assim, nunca ouvi falar nessa doença. Como assim? Mas eu também nunca tinha ouvido falar. Porque, assim, não sei, eu fui ouvir falar, não agora, com a Mona Lisa menor. Mas eu tenho a impressão que não era uma doença falada, tipo, igual catapora, sarampo. Tenho a impressão que é recente. Porque eu falei com várias mães mais velhas, falaram assim, mas o que é isso? E não conheciam. Não é recente, então? Não é recente. É uma doença que ela é viral também. Ela pega muito em creche, porque ela passa por gotícula também. Criança pega um brinquedo aqui, o outro pega, troca uma chupeta, troca uma mamadeira, baba. Isso a gente vai pegando brinquedos, fazendo o terrorismo. Mas não, brinquedoteca, essas coisas de restaurante, de lanchonete, é propício a isso. Não tô falando pra ninguém ir, eu levo os meus, mas a gente sabe que é um risco que se corre. Não sei se de algum tempo pra cá aumentou a quantidade de criança em creche, em berçário, devido às mães terem mais que, né, saírem mais para trabalhar, as mulheres estarem mais ativas nessa parte profissional, se isso tem alguma influência ou não, mas não é uma coisa nova. E o que acontece com essa doença? É uma doença viral, como eu falei, então não tem assim, vamos dar um remédio que vai sarar. A criança começa com febre, uma febre sem explicação, a gente examina, o pediatra olha, não acha nada e de repente começa a sair as lesõezinhas. A gente fala mão, pé, boca porque são os principais locais que saem. Na palma da mão, na planta do pé e em volta da boca. Mas tem criança que sai na perna, que sai no bumbum, que sai no braço. Às vezes, dentro, nas amígdalas ali, ficam umas feridinhas parecendo uma estomatite. É como se estourasse tudo isso depois. Automaticamente, passado ali os 7 dias de evolução, isso seca, começa a fazer casquinha, vai saindo, e às vezes na mão ou no pé, até a pele sai. Sai a pele inteirinha. E em algumas crianças até a unha. Depois, lembra que eu te falei? A unha não é que a unha cai. Vai crescendo uma por cima e aquela vai saindo também. Foi bem assim, no caso da Pérola agora, foi isso. Ela teve febre, ela reclamava de dor na boca, só que eu achava que era garganta. E realmente estava também vermelhinha a garganta. E aí deu umas bolinhas, muitas bolinhas no braço, aqui no antebraço, muitas. E pensei que ser catapora. Falei, bolinha, catapora. Só que aí eu não tinha reparado que tinha muita no pé também. Assim, não muita, mas... Uns pontinhos vermelhos, uns pontinhos, né? E entre os dedos, tadinha. Ai, que dó. Sim, não foi nada
severo. Eu falo muita comparado a quem não tem nada, né? Sim. Então, mas não foi. Eu vi algumas fotos que meu Deus, será que Não, vai tem evoluir casos, desse jeito? tem casos bem que fica sério, até né? parecendo com uma catapora. Uhum. Apesar de não ser, mas fica parecendo com uma catapora. E pra isso não tem uma vacina, alguma coisa? Não tem. Que pena. Mas daqui a pouco vai ter, daqui a pouco É tem. verdade, tem vacina pra tudo. E quais outras doenças que as crianças pegam mais? Não assim, não nessa época, que você vê no consultório com frequência e que poderia a gente dar alguma orientação? Assim, a orientação dura que a gente não tem como prevenir, né? É criança. Mas o que você tem visto mais no consultório? Eu tenho visto muito agora que tá refrescando, vai até diminuir, mas muita doença de pele. Muita. Bicho de pé, o bicho geográfico, muito. E agora com essa coisa de beach tênis, todo mundo tá jogando, e às vezes vai e levam as crianças também, né? E aí as crianças ficam também com bicho geográfico. Micose sempre teve, né? Uhum. E vai ter sempre. Mas eu tenho me chamado a atenção doença de pele, bastante. Tem alguma explicação? Por quê? Não, é mais da criança mesmo, Uhum. da criança. E no período que tá mais calor, que eles ficam mais expostos, brincam na areia, andam mais descalços, que são mais propensos a isso. Uhum. Certo. Vamos voltar a você mãe. Ah, meu Deus. Você mãe, você mulher. Quando você tem que equilibrar esses pratinhos, né? Porque você faz plantão, Faço. madruga. Como que é isso na hora de sair de casa à noite, de deixar um filho doente, ou até mesmo sair de casa sem filho doente, né? Perder alguns momentos por estar no plantão ou por estar trabalhando, que é o que toda mulher que trabalha fora enfrenta. Você com a diferença... Quais são as diferenças, por exemplo? A diferença é, por exemplo, um sono. Se meu plantão começa às 7 horas da noite, não tem como eu colocar os meus filhos para dormir. E eu não tô lá para acordá-los também. Aquela coisa de você deitar junto, contar uma história, conversar ali, é tudo picadinho. Você conversa na hora do almoço, depois você conversa ali enquanto eu tô me arrumando, eu tô conversando, eu chamo eles ficam no meu quarto, ou se eu tô no banheiro, a gente fica ali, eu tô lavando o rosto e conversando pra não perder, tentar não perder nem um minuto. Mas tem essa outra parte, que acaba ficando com o pai, né? Uhum. Que aí ele consegue fazer tudo isso. Mas de um tempo pra cá eu dei uma pisada no freio, porque eles estão crescendo, eles estão reclamando, eles falam, né, eles verbalizam que não querem mais que eu saia, que eu sei que é impossível, não tem como. Eu falo, então tá bom, não vou mais trabalhar, eu vou ficar, não dá. Sim. Mas aí você coloca na balança aquilo que eu tava te falando, depois de ser mãe. Uhum. Você coloca na balança prioridades. O que de repente compensa você ganhar um pouco menos aqui e ganhar mais em relação à vida dos seus filhos. E é uma coisa que a gente está sempre em xeque, né? Essa culpa, Sim. essas dúvidas. Será que eu tô fazendo certo? Eu acho que nasce uma criança, nasce a culpa. Porque a gente se culpa de tudo. Eu acho que a gente se cobra muito. Muito, muito, muito. E por mais que a gente converse e eu possa te falar isso, você me falar, no nosso íntimo, a hora que a gente chega em casa, não adianta. Eu acho que é meio natural. Uhum. Eu tenho me questionado bastante sobre isso, e olha que eu tenho uma liberdade de horário grande, eu acompanho as meninas, mas eu tenho pensado tanto assim, será, por exemplo, a Pérola ficou com essa doença, tá indo pro CEIM, né, pra creche, e eu falo assim, podia estar comigo em casa, só que ao mesmo tempo, e aí, eu vou deixar de trabalhar, e vou deixar... Será que eu me daria bem sem trabalhar, sendo uma mãe dona de casa? Como que eu lidaria com isso? Para você, chegou a ser uma opção isso? Não. Não chegou a ser uma opção, assim... Nunca nem passou na minha cabeça. Eu, em casa. Primeiro que os afazeres domésticos não são... Sim, eu não sou o exemplo disso, E eu não sei, eu fui criada com uma mulher que sempre trabalhou muito, né? Minha mãe sempre trabalhou muito. E na minha cabeça era aquilo, mulher tem que ser independente. Eu lembro que minha mãe sempre falou assim, você pode casar com quem você quiser, com rico, com pobre, você tem que casar porque você gosta. Você não precisa ficar junto com a pessoa por causa do dinheiro, você tem que ter o seu. Então eu sempre, na minha cabeça, nunca passou. Eu acho que até por isso também não me interessei. Hoje até me interesso mais
pelos afazeres de casa do que antigamente. Mas nunca pensei nisso. Eu acho que eu ia ficar muito chata. Eu vejo tantas mulheres com gosto, né, de fazer. Sim. Com as reclamações também, mas que gostam, que você vê que é o perfil da pessoa. Aí eu tava conversando com o Thiago esses dias, assim, acho que eu vou parar tudo, você dá conta? Eu falei pra ele falou assim, não, a gente se reajusta, agora você vai dar conta? Exatamente. Você não vai entrar em depressão, sabe? Eu falei, eu acho que eu não dou conta. Entendeu? Tem gente que tem esse perfil, que gosta, que se realiza. Mas eu acho que eu preciso, sei lá, produzir, sabe? Me sentir útil. Não que em casa você não seja, mas eu tenho a impressão que o serviço de casa, a coisa não... Nunca tem fim, né? Não, além de não ter fim, não tem fim, não é valorizado, não sei. Pra mim, não seria uma realização. Sim. E aí, como que foi lidar você e seu marido nisso? Que vocês dividem as tarefas, ele acaba ficando com algumas funções que, entre aspas, seriam da mulher, seriam da mãe. Num mundo que a gente ainda tem os resquícios machistas, como que foi essa conversa de vocês, esses combinados? Ai, você sabe que a gente... Pra tudo, todas as nossas decisões foram extremamente pensadas. Pra ter um filho, a gente conversou. Não foi assim, engravidou. A gente conversou. Vamos ter um filho? Vamos. Agora é a hora, então nós vamos ter um filho agora. Vamos ter o segundo. Eu sei o dia que eu engravidei. Eu também. Então, assim, não sei, sou capricorniana, né? Então, o negócio é ali, tudo certinho. E isso é uma coisa também que precisa, e no nosso caso, precisou ser conversado antes da gente casar, antes da gente morar junto, antes de ter filho. Porque não adianta também, Miriam, eu falo assim, casamento é um contrato, né? O que é combinado não sai caro. Não adianta você ir no oba-oba, eu tô apaixonada, vamos, e depois você vê os pormenores, os detalhes. Então, isso foi muito conversado. A gente sabia, por exemplo, que tem muita gente que acha estranho. Mas você dorme fora, é seu marido que leva as crianças no balé, não sei onde. Falou, o trabalho dele, ele tem essa disponibilidade de horário dele sair lá, levar, apesar que agora ele também está sem horário também, mas ainda dá para ele mais do que eu. Porque ele pode estar atendendo um cliente, ele sair, ir buscar e levar. Eu não posso sair do meio do plantão para ir buscar no balé. Não tem como. Mas isso foi muito conversado, foi muito acertado. E pra gente, nossa família, eu, meu marido e os meus filhos, isso é uma coisa completamente normal. É uma rotina, a gente é uma família, todo mundo se ajuda. O dia que eu posso, eu faço. O dia que eu não posso, ele faz. O que eu gosto de fazer, eu faço. O que ele gosta de fazer, ele faz. Então... Mas você sente que as pessoas têm uma estranheza? Tem. Acho que hoje a gente já vai fazer 10 anos de casado, até que já se acostumaram. Mas, assim, quando você vai para um ambiente novo, você muda de casa, as pessoas estranham. Elas estranham, assim, nossa, mas você tá chegando tal hora. Gente, mas é a vida, ué. Eu já sabia que ia ser assim. Não tem jeito. E essa vida da Andiara? O que você sonha? O que você espera? O que você planeja para o futuro? Um futuro próximo ou um futuro distante? Engraçado, né? Você fala em futuro, a gente só pensa em filho, né? O futuro meu, eu já ia falar, trabalhar menos para ficar mais com os meus filhos. Para poder acompanhar mais de perto. Porque o tempo passa muito rápido, né, Miriam? Meu filho tá com 9, minha filha tá com 6. Parece que eu tava grávida ontem. Então, assim, dá uma desacelerada, dá uma estabilizada. É porque tem hora que a gente tá agora, por exemplo, a gente tá numa fase produtiva. Não adianta eu não querer trabalhar agora é agora que é a hora, e aí você vai equilibrando para mais para frente conseguir dar uma segurada e curtir mais a eles. Daqui a pouco, uma adolescência, que eu acho que aí você tem que estar mais perto ainda. Né, assim, acho que agora criança você vai ajudando, vai formando o caráter. E depois, na adolescência, você tem, com caráter ou não, você tem que estar ali, você tem que estar do lado, você tem que estar de olho. E aí, nessa fase, eu quero não parar de trabalhar de jeito nenhum. Mas estar ali, sabe, bem com os olhos em cima. Sim. Porque não tem jeito, o mundo hoje aí não dá. Tá difícil. E pra você? Sonhos sem ser de mãe, desejos? Eu queria viajar mais.
viajar mais, eu e meu marido. Só que aí você viaja com o marido, você fica achando ruim, né? Porque as crianças não foram. É difícil. Eu tô nessa. Vai ser a primeira vez que eu e o Thiago vamos viajar os dois juntos, sem as meninas. Agora no meio do ano. E eu já viajei sozinha, com amiga. Ele já viajou sozinho com um amigo, mas sempre tem um que tá com as crianças. Ali. Nunca nós dois. E aí, agora a gente vai e fica esse negócio. Ai, meu Deus, nós vamos dois e sem elas. Porque parece que, tipo, tudo que a gente vai ver... Ai, se elas estivessem aqui. Ah, sim. Mas, aí você vai tirar foto de tudo, você vai querer filmar tudo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também merece esse momento como casal, né? Sim, precisa. Porque a gente não é só mãe. A gente é mulher, a gente é esposa, a gente é amante, não tem como. E como que você encara todas essas pessoas que tem dentro de uma só? Elas nunca estão equilibradas, né? Sempre tem uma falando mais alto que a outra. E vai muito de fases, Tem fases que eu consigo, de repente, ser mais mulher, mais esposa. Tem fase que não, que eu sou mais a profissional. Tem fase que eu sou mais mãe. Acho que a gente vai... Não dá pra ter... tudo ao mesmo tempo, não dá, são fases. Eu acho que o segredo talvez então seja respeitar essas fases. Sim. Tudo tem hora, não adianta, e é isso que eu te falo, um casamento é um contrato, é um combinado. Se não houver esse respeito, eu respeitar a sua fase, você respeitar a minha, não vai dar certo. Nada dá certo, não só um casamento, uma amizade, uma relação de mãe, filho. Se não tiver esse respeito, você entender o momento do outro, olha, agora ela quer ficar mais quietinha, ela tá, a cabeça dela tá mil, deixa lá, daqui a pouco a gente conversa, daqui a pouco a gente volta. Tem que ter esse respeito. E uma frase ou um lema de vida que você costuma levar para sempre? Um versículo, uma citação? Olha, um versículo, uma citação eu não tenho, mas uma coisa que eu tenho trazido muito para mim, muito, sempre me colocar no lugar do outro. Sempre. Sabe quando você vai fazer uma coisa e você tá meio na dúvida? Eu já fico assim, e se eu estivesse do outro lado? Como eu ia receber isso? Para falar com as pessoas. Às vezes meu marido fala assim, você é muito cheio de dedo para falar, tem que ser mais... Mas não é. Eu fico pensando de uma forma que eu posso te falar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho, sem te magoar. Porque... para mim é a base de tudo. Isso eu tenho trazido cada vez mais para minha vida e passado para meus filhos também. Se coloca no lugar do outro. Antes de você tomar qualquer atitude, pensa se você gostaria que fizessem com você. Certo. Obrigada, que papo gostoso. Nem doeu. Viu? Nem doeu. É assim que é bom, é leve, a gente vai batendo isso, vai papo. Conversando. Muito obrigada mesmo. Obrigada eu sei que a sua agenda é super corrida, sei que você tem que mudar algumas coisas para estar aqui, né? Não, numa segunda-feira, a gente grava numa segunda-feira, mas que bom que você tá aqui, que você... Ai, adorei, pode chamar sempre. Então, tá. E você que tá aí nos acompanhando, não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, interagir comigo, porque eu gosto muito de saber sua opinião. Isso também é importante para as plataformas entenderem que esse é um conteúdo relevante. E pode contar que semana que vem eu tô de volta.